Eu tenho aqui uma listinha de coisas, pequena, compacta, vê se isto te é familiar. É difícil de usar, está sempre a dar problemas, tens que te preocupar com drivers, há muitos jogos que não podes jogar e obriga-te a comprar peças novas. Isto é-te familiar? Estás a montar o teu novo PC e o preço do Windows deixa-te triste porque é a diferença entre conseguires comprar uma gráfica mais fraquinha ou mais potente. Tudo na vida tem solução. Vai a URCD Keys, escolhe o Windows 10 Pro e sim, podes usar esta licença para fazer upgrade para o Windows 11. Adiciona o código H25 e capum, tens o teu desconto. Depois, para ativar, também é simples. Copias a chave que recebeste, vais às definições, sistema acerca de, alterar a chave do produto e copias para aí essa mesma chave. Feito, o Windows está ativado e o guito está poupado. Para ti que ainda preferes a versão de 2019 do Office, por exemplo, é a mesma coisa. Adicionas ao carrinho, inseres o código, o mesmo, H25, e está resolvido. Bom, bandidos, para aqueles de vocês que estão mais atentos, tirando este último ponto que é bizarro em Linux, obriga-te a comprar peças novas, isto não é a lista de motivos pelos quais a maioria de vocês, a maioria das pessoas, prefere utilizar o Windows. Este é o motivo pelo qual as pessoas não queriam jogar no PC, mesmo utilizando o Windows. Se voltarmos atrás, na altura do Windows XP/7, mas entre um e outro, e na altura da PlayStation 2, meio que na 3, estes são os motivos para a população em geral preferir jogar na consola do que jogar no PC. É mais difícil de utilizar, verdade, do que ligar a PlayStation 2, por exemplo, ou a 3, ou a Xbox. Está sempre a dar problemas, é verdade, por comparação a uma consola, sim, porque a consola ou funciona ou está avariada fisicamente, portanto, não há muito que se lhe diga. Tens de te preocupar com drivers, não tens que te preocupar com drivers numa PlayStation ou numa Xbox. Há muitos jogos que não podes jogar e, menino, era bem pior jogar no PC em termos de falta de jogos do que é agora. E obriga-te a comprar peças novas. É um ponto interessante, muitos de nós nos esquecemos, não tem nada a ver com o que é agora, e já lá vamos. O que eu quero dizer é que é muito mais fácil jogar no Linux atualmente do que era no Windows nessa época. E eu escolhi esta época como referência, porque foi a época onde, principalmente graças à Valve, déjà vu, gaming no PC começou a subir e aumentar drasticamente, mas havia muitas dificuldades, havia muitas barreiras, e no caso dos jogos exclusivos, eu tenho aqui uma lista que se refere exclusivamente aos exclusivos da PlayStation 2. Nem sequer estamos a incluir Xbox, ainda que nesta fase era uma fase mais inicial, apesar da 360 ter explodido, e excluindo a Nintendo, e excluindo jogos que não eram exclusivos de nenhuma, mas eram exclusivos de consola. Não existia para PC. Portanto, comparativamente ao que é agora em Linux, estavas muito mais limitado no Windows nesta altura, ou melhor, no PC. E foi neste contexto que PC subiu, aumentou, cresceu. Porquê? Porque com todas estas dificuldades conseguiu ganhar a tração necessária. E aquele último ponto, obriga-te a comprar peças novas, é mais por curiosidade, porque não se vê agora. Agora é mais placebo. Vamos pegar, por exemplo, no Just Cause 2. Um jogo muito popular. Houve vários assim. Foi o primeiro que me veio à cabeça, que eu me recordo da altura disto acontecer. Just Cause 2. Saiu em 2010. Este jogo era exclusivamente compatível com DirectX 10. Imagina que tu tinhas comprado esta gráfica. Uma das melhores. Não tenho bem a certeza se era o topo de gama da altura, mas se não era, não andaria muito longe. Esta gráfica saiu em 2006. O jogo saiu em 2010. Tu precisarias, para jogar o jogo, de fazer upgrade. Se eu me estiver a enganar, não é por muito, a partir desta.
Não sei se esta foi exatamente a primeira, acho que até foi uma da AMD, a primeira a ser compatível com DirectX 10, ou posso estar a confundir, não é muito relevante os detalhes, é relevante que tu tinhas uma gráfica topo de gama, ou próximo topo de gama, e passados 4 anos, sai um jogo e não podes jogar. Sabes que gráfica tem 4 anos atualmente? A 3080. Imagina tu teres comprado uma 3080 nova, ou o ano passado compraste uma em segunda mão, e a 3080 é uma gráfica que dá para jogar todo e qualquer jogo ainda. Pode não ser com a resolução que tu queres, os FPS que tu queres e com o Ray Tracing que tu queres. Mas se reduzires um bocadinho a resolução, ou o Ray Tracing, ou um bocadinho os FPS, consegues jogar literalmente qualquer jogo AAA que existe na atualidade, certo? Imagina a 3080 simplesmente não funcionar em algum jogo. Não abre, é incompatível, tens de comprar outra. E este era o cenário, man. Como assim a topo de gama dá 4 anos o jogo nem abre? Yep, tens que vender. E vender também é tricky, porque tu querias comprar algo que tu sabes que o jogo nem sequer abre, não é ter fraco desempenho. Isso é outra coisa, porque ter fraco desempenho, o que é fraco para uns, pode não ser para outro. É o jogo não abre. Ouch. E portanto, se tu tens hardware que fica desatualizado a uma velocidade estonteante, tu tens muito mais dificuldade em correr os jogos, por motivos técnicos, do que tens numa Xbox ou numa PlayStation. E tu ainda tens uma lista gigante de jogos que simplesmente não está no PC. Porquê é que tu has de querer? Porquê é que as pessoas da altura começaram a querer o PC? E não era exclusivamente por mais FPS. Isso é uma coisa que gradualmente foi aparecendo depois. É um motivo, sim, mas estamos a falar de uma época onde isso não era o foco. Ou não era como é agora. Isto é tipo um bónus. Já que estás aqui, é um bónus. Mesmo assim, não era garantido. Era normal tu teres um hardware topo de gama ou perto disso, e 1 ou 2 anos depois tu estás à rasca para correr um jogo a 30 FPS. Também era comum disto acontecer. Portanto, nesta fase, e tal, é Master Race, simplesmente tem muitos FPS, tem muitos asteriscos. Qual hardware e qual jogo? E as pessoas jogavam na mesma, by the way. E então, é com base nisto que eu estou convicto, que atualmente Linux é o sistema operativo dos entusiastas. Porque por todos estes motivos que nós vimos, todas estas desvantagens e barreiras que o Windows tinha, o Linux tem muito menos atualmente. Conta-se pelos dedos os jogos que tu não podes correr no Linux. E é propositado, não é por nenhuma limitação técnica. Os desenvolvedores bloquearam o anti-cheat para não ser compatível. E nem sequer é a limitação do anti-cheat, porque há jogos que utilizam o mesmo anti-cheat e funciona, mas noutros eles vão lá, rodam a chave e bloqueiam propositadamente. A quantidade é tão pequena, por comparação às dezenas, se não centenas, de jogos que simplesmente não podias jogar. E as dificuldades são menores porque tens sempre que aprender coisas novas. Estatisticamente falando, vai ser mais difícil tu utilizares o Linux do que o Windows atualmente. Mas é mais fácil jogar no Linux atualmente do que era há uns anos atrás no Windows. Não era easy peasy, simplesmente instalares o Windows XP em qualquer PC e tudo rodava. E eu recordo-me de estar dias sem áudio num PC, porque por algum motivo eu perdi a driver de áudio e não podia, aquilo não encontrava automaticamente e não podia simplesmente ir à página do fabricante descarregar, porque já não me recordo porquê. Mas lembro de estar uns dias sem áudio até finalmente arranjar a driver adequada para instalar. O PC não tinha áudio. Foi um longo caminho. Porque existe um fator muito importante que todos os entusiastas gostam. E a maioria das pessoas que jogam no PC atualmente não são entusiastas, porque toda a gente joga no PC atualmente. Então os entusiastas são uma minoria. E o hardware atualmente está-se a desviar, não é feito para entusiastas, muitas das vezes. É só extras para te cobrar mais caro, mas que funcionalmente não tem nada. O entusiasta não é necessariamente quem gasta 700 euros num processador ou 400 num water cooler porque tem um ecrã. O entusiasta é aquele que compra um Ryzen 1600 em segunda mão e vai fazer overclock até ao tutano, sem rebentar com aquilo, para aproveitar cada gota. Muitas vezes esse é mais entusiasta
do que quem simplesmente atira notas, carrega no on e reza para que funcione, e se não funcionar, preciso de ajuda porque eu não sei, isto não funciona. Então o que é que Linux oferece que o Windows não oferece para quem é entusiasta? Opções, liberdade, flexibilidade. Não é facilidade, nem é suposto ser, são opções. E o Windows está a ficar sem opções. My new computer came with Windows 7. Windows 7 is much more user-friendly than Windows Vista. I don't like that. E isso não torna o produto mau, não torna o produto bom. Torna o produto aquilo que ele é e para o público que ele é feito. A vasta maioria das pessoas que não sabe utilizar um sistema, não percebe como funciona, não quer perceber e está no seu direito e faz todo sentido. Mas para aqueles que querem agarrar o boi pelos cornos e ter controle, no exemplo, já reparaste que o Windows está constantemente a introduzir coisas novas? O raio dos widgets que ninguém pediu e que durante meses tinham um bug que consumia bué CPU, Copilot, agora o Recall, sempre novas features, sempre novas tecnologias que ninguém pediu. Normalmente nós entusiastas desligamos isso tudo, mediante o possível, e com tanta tecnologia não é possível sequer alterar a posição da barra de tarefas. Já reparaste nisso? Não poder sequer alterar a posição da barra de tarefas não é grave, não é crítico, nem o tamanho. É um sinal de qual é a missão do sistema. A missão do sistema não é tu usares o sistema personalizado para ti, da maneira que tu queres, como tu gostas, para aquilo que tu queres. O objetivo do sistema é dar-te uma receita pré-pronta e tu vais usar o que eles querem e vais gostar. E quando eles quiserem que uses de forma diferente, tu vais usar de forma diferente e vais gostar. Porque isso, eu sinceramente, é aqui que eu me distingo um bocado. Eu não vejo isso como mau. O sistema te restringir, te tirar opções, tentar limitar a forma como tu o utilizas, isso não é mau. Isso é uma opção que vai servir para muita gente. Só não serve para nós entusiastas. E é por isso que ainda para 99% das pessoas eu sugiro utilizares o Windows para a tua máquina de jogos, como na altura mais valia utilizares a consola, porque para além de teres mais jogos, não tens de chatear com nada. Funciona sim ou não. Quando não funciona, quer dizer que está variado. Tens mais em que pensar na vida, tens mais que fazer, tens muitas preocupações. No momento que tu vais jogar, tu queres carregar no on. Só. Legit. Mas para aqueles que não querem só carregar no on e querem ter controle sobre a cena, só nos resta Linux. E o Linux é mais fácil de ser utilizado para gamers do que era o Windows na altura, e o Windows conseguiu vingar. Muito graças à Valve, tal como agora. Bandidos. Mandem aquele beijinho à prima. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.